No vídeo de hoje, esqueço quem eu sou, de tão nervosa que eu fico. Eu já sabia como é que as coisas funcionavam, então foi até difícil, assim, me dar um estalo de procurar uma coisa nova, porque eu tava acomodada. Esse vídeo é pra quem já mora aqui legalmente na Inglaterra e quer trabalhar na área. Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a minha estratégia pra procurar emprego aqui na minha área. Eu já falei dos meus empregos aqui em vários vídeos, então eu vou deixar todos os vídeos relacionados a trabalho aqui no bloco de informações. E recentemente eu mudei de trabalho, eu comentei com vocês sobre essa mudança em que eu tô no meu terceiro emprego aqui na Inglaterra e meu terceiro emprego na minha área aqui. Desde que eu me mudei pra cá, eu consegui trabalhar na minha área e eu falei pra vocês em um vídeo anterior que eu mudei a minha estratégia de procurar emprego de quando eu cheguei pra agora e foram situações completamente diferentes, porque a primeiro emprego que eu tava aqui, eu tava desesperada, só queria arranjar um emprego, então a minha estratégia era aplicar loucamente pra todas as vagas, até que eu consegui um emprego que ele foi temporário, foi um contrato de 3 meses, porque pra mim o mais importante era ter um emprego, independente de como fosse. E dessa segunda vez, eu só tava atrás de um emprego fixo, porque eu tava querendo sair do meu contrato temporário e entrar no emprego fixo. Então também não teve muita estratégia, eu só tava olhando ali se o emprego era fixo ou não e aplicando. E dessa vez, eu já tava confortável no meu emprego, eu já sabia como é que as coisas funcionavam, então foi até difícil, assim, me dar um estalo de procurar uma coisa nova, porque eu tava acomodada. Essa é a palavra. E até que finalmente deu o estalo em mim de procurar um emprego novo, porque eu não amo a área de comércio exterior, que é a área que eu trabalho aqui. E então eu tava infeliz, eu falei, nossa, fazer um negócio que eu não gosto, ainda por cima eu não tô ganhando dinheiro pra isso, direito, porque eu tava ganhando muito, muito pouco. Então eu pensei, como que eu poderia mudar isso, né? O que eu poderia fazer de diferente? E aí eu cheguei à conclusão de que, pelo menos, eu tinha que trabalhar numa área que eu gostasse. E, consequentemente, também precisava ganhar mais dinheiro com isso, porque já que é pra trabalhar um negócio que eu não gostava tanto, que eu ganhasse dinheiro com isso. Então, quando eu defini que, tá, vou procurar emprego, preciso ganhar mais, mas eu também queria uma exigênciazinha ali, que era trabalhar numa área que eu gostasse, eu defini que eu queria trabalhar ou numa área de beleza, de moda, de fashion, alguma coisa assim. Então, foi isso que eu fiz, comecei a filtrar as vagas que eu tava aplicando, e eu acho que foi uma das coisas diferentes que eu fiz dessa vez, foi não aplicar pra todos os empregos que eu vi na minha frente. Tava literalmente olhando toda a descrição da empresa, se a empresa era uma empresa que fazia sentido pra mim, se eu me via trabalhando naquela empresa, eu me via fazendo aquela função ali mesmo e não só aplicar porque eu queria trocar de emprego. Essa foi a minha primeira estratégia. O meu segundo ponto foi, assim que eu defini tudo isso, eu fiz uma planilha. Isso eu fui inspirada por um podcast que eu assisti, de um amigo meu que mora aqui também, em que ele tava contando que ele fez uma planilha, então eu também criei a minha planilhinha ali. Eu criei uma pasta no meu computador chamado Find a Job, e aí eu criei uma planilha também, mesmo nome, Find a Job, e eu comecei a colocar todas as vagas que eu tava aplicando. Então, numa coluna eu colocava a data que eu tava aplicando pra vaga, na outra coluna o cargo que eu tava aplicando, depois a empresa, depois o link pra vaga que eu tava aplicando. Depois disso, eu também sempre salvava ou tirava um print ali da vaga que eu tava aplicando, porque às vezes você passava pela entrevista e quando você entrava ali na vaga já não tinha mais nada, então você também salvava. O que eu fiz? Eu criei subpastas com o nome da empresa e eu salvava todos os documentos que eu tava usando ali. Eu salvava o print que eu tinha feito ali com a descrição da vaga, salvava o currículo que eu tinha mandado pra empresa, porque para cada empresa, isso também foi uma coisa diferente que eu fiz dessa vez, eu ajustava meu currículo de alguma forma. Se era mais pra lá, mais pra cá, eu tava sempre ajustando o meu currículo, colocando palavras-chave, colocando palavras que eu tava vendo ali na descrição do emprego, dentro do meu currículo, dentro do meu CV ali na descrição da minha vaga, porque às vezes eu já fazia aquilo ali que tava pedindo, mas não escrevi daquele jeito, e daí tava melhor do jeito que eles escreveram ali na descrição da vaga, eu ia lá, copiava e colava, arrumava ali, ajustava pro meu currículo. Também sempre salvava ali a cover letter eu sempre modificava, já falei desse documento antes pra vocês, é uma descrição sua que geralmente os recrutadores leem antes de olhar pro seu currículo, então é ali sua porta de entrada, então tem que caprichar na cover letter. E aí eu sempre também ajustava a minha cover letter pra vaga que eu tava aplicando. Essa foi também um grande diferencial que eu fiz dessa vez, sempre modificar e sempre botar as palavras-chave ali. Eu acho que foi essas coisas de diferente que eu fiz. Outra coisa também que eu diria é
não ficar só no Easy Apply do LinkedIn, porque a maioria das pessoas vão aplicar no Easy Apply, então aquelas vagas que são mais chatinhas, que tem várias etapas, que tem que preencher um monte de coisa e que é um saco, as pessoas não têm muita paciência, então a concorrência é menor. Então tu vai ver que o Easy Apply vai ter 1000 pessoas que se inscreveram e naquela vaga que demora um pouco mais vão ter umas 200, o que também é bastante, mas comparado com o Easy Apply vai ter muito mais. E uma outra coisa que eu também fiz foi filtrar as vagas dos últimos 3 dias, no máximo 7, porque se você vai achar um anúncio de uma vaga que já tá há muito tempo lá, um mês e tudo mais, às vezes já não nem tá mais aberta aquela vaga. Então, eu sempre aplicava para as vagas dos últimos 3 dias, no máximo últimos 7 dias. Às vezes, quando eu ia no dos 7 dias, eu já tinha visto aquelas vagas antes, porque eu tinha filtrado nos últimos 3 dias. Isso é muito importante para tu não perder seu tempo. Às vezes, tu faz várias etapas aplicando para uma vaga que nem tá mais aberta depois, porque eles já publicaram essa vaga faz 20 e poucos dias, nem tão mais olhando. Ou até tão olhando, mas já tem muita gente que já aplicou. Então, isso também eu acho que é interessante fazer esse filtro. E assim, os sites que eu mais usei pra procurar emprego dessa última vez foram só 2, porque eu não tinha muita paciência também. Tava assim, eu já tinha um emprego garantido, já tava ali tranquila, entendeu? Eu não tava desesperada, então eu não saía aplicando pra todos os empregos que eu vi na minha frente. Então, eu só foquei em 2 sites, que foi o LinkedIn e o Indeed. Só esses 2, e o máximo assim que eu fazia era procurar as empresas que eu queria trabalhar e entrava no próprio site da empresa oficial e jogava ali jobs, careers, alguma coisa assim, pra ver se eles tinham algum trabalho aberto, alguma vaga aberta ali na minha área. E no mais, foi isso que eu fiz. Eu acho que essa questão da planilha fez muita diferença de organização na minha vida, pra eu saber quais as empresas que eu tinha aplicado, quais vagas que eu tinha aplicado, eu ter controle de quantas vagas eu tava aplicando por dia, pra eu também me esforçar pra olhar mais vagas. Eu não tava com foco de ter X vagas que eu me inscrevi por dia, porque eu tava pensando em mais qualidade do que quantidade. Mas pra eu ter uma noção, sei lá, passou um dia, eu não me apliquei pra vaga nenhuma, ou se eu não olhei vaga nenhuma, né? Porque poderia acontecer de eu olhar o dia inteiro e eu não achar nenhuma vaga interessante. Mas eu sei que eu pelo menos olhei naquele dia. Então a planilha foi muito boa pra ter esse controle, saber as etapas, se eu já tinha passado por alguma fase, se eu não tinha passado, eu já também riscava. Eu também usei essa planilha pra eu visualizar quais vagas eu queria mais passar, então era a vaga que eu mais caprichava, que eu deixava lá ali com a coluna pintada ali de colorido, falando, nossa, eu quero muito passar nessa vaga, e assim, funcionou, deu certo. As vagas que eu mais queria passar, que eu mais me dediquei pra fazer a cover letter, pra fazer o currículo, pra usar as palavras-chave, foram as entrevistas que eu fui chamada pra fazer. Eu acho que isso é muito importante, e no mais, gente, não percam a fé, o emprego que vocês estão procurando, ele vai aparecer na hora certa. Não esperem ter um inglês perfeito, use as entrevistas pra praticar, mesmo que uma entrevista que você faça, ai, não foi tão boa, tudo bem, vai ter a próxima. E também a outra dica que eu sempre falo é assim, ó, se você tá com muito medo de fazer entrevista, tá com medo de travar, de não conseguir falar, o bom é que as entrevistas, a maioria das vezes, não são presenciais, né, são pelo computador. Então, se você tá fazendo uma entrevista por computador, tá com medo de travar, gente, no pior dos casos, fecha o computador e some. Acabou a bateria, acabou a luz. Você não vai mais ver a cara da pessoa, tá tudo bem, sabe? O mais importante é que você deu a cara ali, que você tentou, que você se esforçou ali pra fazer uma entrevista. E aí vai melhorando. Conforme você vai fazendo entrevista, você já vai estar acostumada a falar sobre você, o que você fazia, fazer perguntas pras empresas. Muito importante. Eu não podia acabar o vídeo sem falar isso. Não acabe uma entrevista sem fazer perguntas pras empresas. Joga no Google, joga no ChatGPT quais perguntas fazer no final de uma entrevista. Vão ser perguntas genéricas. Usem isso, perguntem. Uma coisa também que eu faço, que eu esqueci de falar aqui no vídeo, é que as entrevistas todas que eu fiz foram pelo computador, não foram presenciais, o que pra mim foi muito bom, porque eu tenho muita ansiedade. Então, quando eu faço entrevista pelo computador, gente, metade da minha tela é a entrevistadora, metade é meu currículo. Eu deixo ali os bullet points, eu vou falando sobre mim, eu esqueço sobre mim mesmo, eu esqueço quem eu sou, de tão nervosa que eu fico. Então, é muito importante, eu sempre divido a tela pra eu conseguir ler e saber, não ler, né, mas bater o olho ali nos pontos-chave e saber o que eu preciso falar sobre mim, saber a ordem do que eu vou falar sobre mim. Eu faço como se fosse um roteiro de vídeo ali, com os bullet points sobre mim, sobre o que eu quero falar em entrevistas, sobre coisas que eu vi que estavam ali na descrição da vaga, eu dou aquela puxada ali, na hora que eu tô criando ali meu roteirinho pra eu fazer a minha entrevista de trabalho. Então tem ali um roteiro do que eu vou falar e eu sempre deixo ela dividida com as coisas que eu preciso falar, pra eu não ficar nervosa se eu esquecer, tá aí do meu lado pra eu ver. Então eu acho que são essas as dicas que eu posso dar pra você, essas dicas que eu daria pra um amigo que chegasse em mim, conversasse e me pedisse ajuda. Essas são as dicas que eu daria. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.